Muita paz a todos. Roberge Filho. Faremos hoje despretensioso comentário em torno do sofrimento. Desde o tempo do filósofo Confúcio, desde os primórdios do pensamento de Buda, culminando à exemplificação excelsa de nosso Mestre Jesus, o sofrimento tem uma passagem pela Terra, uma razão circunstancial, é uma dor, um mecanismo de evolução. Porém, é importante salientarmos a necessidade de uma integração psicológica entre a nossa capacidade de buscar pela felicidade e a nossa aceitação na dor. A culpa, ela não é em si um mecanismo salutar quando nós nos acostumamos com ela e nos fechamos no próprio eu. Porém, a culpa pode ser um despertar, um reloginho que apita. É necessário mudanças. É o chamado à vida para nos arrependermos e retomarmos a caminhada de um novo ponto de partida, reparando os erros que cometemos. Então a culpa se torna um despertar, e não a culpa ou o sentimento de culpa, onde o ser se acostuma na vitimização, na autopiedade excessiva. Quando nos autopiedamos excessivamente, ensina-nos Joana de Ângeles, deixamos de lado o sentimento do outro, passamos por cima da dor do outro, para nos fechar no próprio ego. Carl Gustav Jung, tinha uma consciência muito clara da luta interior que o ser humano realiza diante de dois complexos. O complexo de culpa, o complexo de inferioridade. Quando esses complexos entram em conflito, quando há um atrito nos recessos da alma, então o ser humano vê-se fragilizado. É como se ele puxasse o tapete e ele ficasse sem chão e não compreendesse o caminho que pudesse seguir. É então que nos surge a imagem luminosa do Evangelho. O Evangelho, ele vem com as diretrizes seguras, a fim de que interiorizamos no nosso eu a mensagem da boa nova do Cristo e aprendamos a lidar com esse despertar da sensibilidade. Pois que a sensibilidade, quando desperta em nós, nós nos tornamos mais suscetíveis a nos ferir com os abalos que encontraremos nos desafios existenciais do mundo. Os desafios existenciais são importantes, são sinais precursores da nossa própria evolução. O que nos falta muitas vezes é a paciência, pois que a dor, muitas vezes que estamos em meio dela estagiando, ela tem um momento de encerrar. Mas se nós não temos a paciência de aguardar o momento de encerrar a dor, é onde vêm as quedas morais nos vícios, nas tentativas de suicídio, no suicídio inconsciente, do tabagismo, do alcoolismo, do sensualismo, do consumismo. A fuga do próprio eu não resolve o problema. Ela apenas posterga, ela apenas adia uma resolução que tem a necessidade de ser efetuada. Então, o complexo de culpa não pode se tornar
uma tábua rasa onde nos apoiamos naquele velho e conhecido dizer, tão utilizado nas películas cinematográficas, quando o bandido diz para si mesmo, eu sou o bandido, eu sou o vilão, eu sou o vicioso, ele está se auto-punindo, ao mesmo tempo se auto-justificando, a ponto de não querer sair daquela condição. Para se tornar um mocinho, ele tem que abandonar essa casca, essa sombra do ego, tentar buscar o seu self, a sua luz, a sua identidade com Deus, e então caminhar um caminho de evolução a que todos estamos necessitados de seguir. A vitimização é uma dor, diz Joana de Ângeles, que não traz evolução. A vitimização, a autopiedade é uma dor autopunitiva que estaciona o processo de evolução. Precisamos sim da dor como um mecanismo de despertar, mas para que haja integração psicológica entre a capacidade de aceitação, a necessidade de ser feliz e a aceitação da dor sem revolta, sem vitimização, sem entrega aos vícios, frisamos, o Evangelho precisa estar presente num estudo sistemático, diário, numa oração constante, numa entrega dos sentimentos em busca de Deus. Irmão que me escuta, que nos escuta no veículo de comunicação da internet, se o Evangelho penetrou nos recessos de tua alma, não te assustes com os excessos de sensibilidade. Não temas estar mais sensível às dores do mundo. Não te acrisoles no temor de enfrentar os desafios sociais, de dizer sim quando é necessário e não quando é preciso. A boa nova do Cristo nos ajudará a sustentar nossa própria cruz e o amor cobrirá nossa multidão de pecados. Muita paz a todos, um abraço fraterno do amigo espiritual.